E eu sou a Duda. E esse é mais um episódio do Moda com Cosmopolitan. E hoje o episódio vai ser meio diferente, né, Duda? A gente vai fazendo uma dinâmica contando uma história que é sobre a Victoria's Secret e todas as polêmicas envolvidas nos bastidores da marca. Então, E acho que vai ser como se você estivesse me contando uma fofoca, né, Duda? é uma fofoca pesada, mas uma Uma fofoca. fofoca pesada. E a gente queria deixar bem claro que eu fiquei muito feliz porque eu assisti esse documentário pela primeira vez em 2022, mas ele não ficou no ar por muito tempo no Brasil. Acho que na época ele não estava nem disponível para o Brasil. É um comentário da Hulu, acho que é assim que fala lá nos Estados Unidos, só É. que ficou disponível na Amazon Prime por um tempo e eles tiraram, então foi uma questão de meses assim que ele ficou na Amazon. E 2023, quando eu procurei para fazer um vídeo sobre, ele já não estava no ar. Ano passado eu também procurei de novo, ele também não estava no ar no Brasil, mas agora ele está. Então ele está tanto na Apple TV quanto na Disney Plus. Então, para quem quiser assistir, a Apple TV tem a opção de você alugar e na Disney Plus ele está lá para quem assina a Disney Plus. O nome do documentário originalmente nos Estados Unidos é Victoria's Secret Angels and Demons. Eu acho essencial, acho esse nome muito criativo. O nome é muito legal, né? Eu Eu acho achei, sensacional. eu achei o nome sensacional. Então vamos lá, né, Duda? Vamos lá. Tô Então, ansiosa para saber o que você tem para me contar. vamos lá. Bom, então vamos começar com a parte da criação da Victoria's Secret, né? O fundador da Victoria's Secret era um cara chamado o Roy Raymond. Ele fundou a marca nos anos 70, se eu não me engano, posso até confirmar aqui o ano exato. Mas ele fundou com o objetivo de dar lingeries para a esposa dele, que chamava Gay na época. Tá, esse nome é meio estranho, mas é Gay. Uma vergonha de entrar em lojas para comprar lingeries para a esposa dele. Então ele criou a Victoria's Secret com esse objetivo, de ser uma marca de lingeries para a esposa dele. E os dois, eles eram CEOs, eles trabalhavam juntos nessa marca, a marca estava fazendo sucesso, ela fez ali um sucesso, mas era uma marca pequena, né? E no final dos anos 80, em que eles já estavam beirando a falência, e aí que um bilionário se interessou muito pela marca, de uma ele é conhecido como Les Wexner. Então, o Roy vendeu a companhia para ele e rapidamente a companhia foi crescendo de uma forma muito exponencial. O conhecido também por ele ser muito bom em fast fashion, a gente vai falar aí disso um pouco mais pra frente. Mas a Gay, ela ainda tá viva, ela inclusive deu umas entrevistas pro documentário e ela disse que depois da venda o Roy nunca mais foi o mesmo. Então ele foi vendo um pouco da transformação, do que foi sendo feito com a marca dele. Eu acho que eles inclusive continuaram trabalhando lá por um tempo. Só que em 93, o Roy, ele cometeu suicídio. Em 1993, a Victoria's Secret já estava fazendo um sucesso. Eu achei fofinho o motivo porque ele criou a Victoria's Secret. Sim, é fofa até no fim das contas, né? Aham, sim. Imagino que pra ele, né, ver o que se formou, acho que não foi uma coisa muito legal, né? Porque Sim, talvez ele tivesse conhecimento de certas coisas, né? Que a gente vai falar mais pra frente. não, sim. E, bom, como eu disse, isso aconteceu em 93, mas o Les, e vamos chamar ele de Les para eu não ter que ficar falando o nome dele com nome e sobrenome o tempo todo, ele Aham. era um cara muito visionário. E ele sempre falava, de uma certa forma, que ele era obcecado por idealizações de estilo de vida, sabe? Por esse marketing em que as pessoas vão criando e vão idealizando alguma coisa. Porque ele cresceu numa família judia nos Estados Unidos, então ele não podia ter muitas coisas, ele não podia se encaixar e fazer parte daquele American Way of Life. Então ele era muito obcecado pela Ralph Lauren, por exemplo, que é uma marca que mesmo que você não jogue golfe, as pessoas, elas já têm um imaginário ali na Ralph Lauren, que são pessoas americanas que jogam golfe, que praticam esses esportes de rico, tipo polo e afins, e que gostam de certos esportes e que gostam de uma roupa que é o famoso ali, aquela ideia de Old Money, né? Que as pessoas foram criando, aquele Quiet Luxury. A Ralph Lauren, ela é muito conhecida por conta disso. Então, ele tentou fazer da Victoria's Secret uma marca que fosse um pouco nesse estilo, porém para lingeries. Então, ele criou uma persona, que seria uma mulher, e o nome dessa mulher seria Victoria.
E eles colocavam toda essa estética da Ralph Lauren, porém uma marca para lingerie, que seria uma idealização assim da persona. Toda marca de luxo, ela tem ali uma mulher ideal, no caso, né? Então, se você for olhar da Valentino vai ser uma, da Chanel vai ser outra. Elas têm idade diferente, mas a da Victoria's Secret, mesmo não sendo uma marca de luxo, era uma mulher muito parecida com a da Ralph Lauren. Só que ao mesmo tempo, o Lance, ele sempre foi um cara que ele vendeu muito pro varejo. Ele, inclusive, ele é conhecido como o homem responsável pela existência das fast fashions. Porque ele criava lojas e essas lojas, elas bombavam. Ele começou a perceber a necessidade das mulheres de ir no shopping e de estarem em shoppings o tempo todo. E ele aproveitava e juntava uma coisa a outra para começar a criar ali uma marca que fosse muito atrativa para essas pessoas, né? Então, foi expandindo o negócio e fazendo de truques para que marcas em que fossem baratas conseguissem alcançar o imaginário popular e também pudessem suprir essa mesma coisa que a Ralph Lauren fazia. Inclusive, uma coisa muito interessante que tem que na Limited Brands, né, que a marca principal dele de fast fashion, que foi a grande inspiração, assim, ele criou o nome de um designer para as pessoas sentirem como se elas estivessem consumindo mercado de luxo. Então, ele criou um nome, assim, meio italiano na época para esse designer, para que as pessoas pudessem se identificar e falar, não, eu tô comprando roupa de fulano, quando na verdade era só uma fast fashion, sabe? E se a gente vê da Zara hoje, das marcas de fast fashion, ela tem muito dessa inspiração também, porque a Zara, a questão da Zara é a arquitetura da Zara. É você entrar na Uhum. loja, você ver que não parece uma coisa de fast fashion, ele tem um preço um pouco mais elevado, então tem toda essa questão em que ele foi criando tanto na Victoria's Secret quanto nas outras marcas dele, que era de criar um aspiracional em cima das pessoas, e ele falava que ele gostava de vender para as pessoas pobres, assim, que uma frase comum dele era que quando você vendia para pessoas pobres, no caso, não para elite, você conseguia ganhar muito mais dinheiro do que se você vendesse para elite em si. Nossa, eu achei inteligente, assim, o pensamento dele. Não, sim, de fato, se a gente for ver essas pessoas em que tem mais dinheiro no Brasil, são pessoas em que tem marcas em que não são vendidas para É, elite. não são. Obviamente, marcas de luxo, como o dono da Louis Vuitton, que no caso vai ser, a gente tem ali o conglomerado da LVMH, ou então do Grupo Kering. Eles estão ali entre os homens mais ricos do mundo, mas se a gente for ver, vamos lá, nível Brasil, não tem como você comparar uma marca de luxo com a Casas Bahia, com a Ricardo Eletro, Uhum, entendeu? sim. Então ele era um visionário, né, o Sim, Les. ele era um grande marqueteiro, e isso incomodava, em certo ponto, um pouco o mercado de luxo. Principalmente quando começou essa ideia muito forte da Victoria's Secret. Inclusive, tem uma cena muito interessante que isso eu não sabia, e eu não lembrei da primeira vez em que eu assisti o documentário, que sabe aquela cena de O Diabo Veste Prada, que a Miranda olha pro suéter da, da personagem da Anne Hathaway, e ela pega e fala, tipo assim, ela dá uma aula sobre como o fast fashion depois ele consome, tipo, como o mercado de luxo te molda a ponto de você chegar e consumir em uma loja de departamento e que aquele suéter da Anne Hathaway, na verdade, era o processo final disso, a parte final de como aquele suéter azul chegava nela. Aham, Ele sei. era um suéter da Limited Brands. Foi o primeiro suéter em que ela assinou com o nome desse designer, esse nome fake. Então, muita gente entendeu ali essa referência. Lembrando que a Anna Wintour, ela nunca cedeu muito pro fast fashion, ela detestava um pouco desses conceitos. E a Victoria's Secret também foi uma coisa que ela não gostava muito. E a gente mais pra frente vai entender um pouco do porquê. Que dúvida interessante. E se a gente for... Eu não sabia dessa marca dele, Eu acho que que ela não... era. ela não existe mais. Então, com o tempo Aham, foram surgindo outras fast fashions, a Victoria's Secret era muito lucrativa por si só. É, com o tempo, a Victoria's Secret se tornou a marca que era mais lucrativa dentro do grupo. Ela rendia muito, muito, muito dinheiro. Mas quem começou com fast fashion, ele é considerado o responsável por criar essa ideia, por criar esse tipo de mercado. Porque antes dele realmente não existia esse consumo exageradamente rápido. Se a gente então podemos dizer, Duda, será que a Victoria's Secret era uma loja de departamento? não uma loja de departamento pelo tamanho dela, mas ela era uma vitrine muito grande dentro de shopping.
Então, Entendi, tipo, ela entendi. tinha toda uma estética, e assim como a Limited Brands, em que tinha essa questão toda do, ah, não, o designer que assina por trás, ela era uma marca com a ideia inicial da Victoria, que era de uma mulher de alto, uma mulher luxuosa, assim, uma mulher de alto padrão, uma espécie de Ralph Lauren para lingerie. Entendi, entendi. Interessante, bem interessante. Eu não sabia dessa parte. E aí, o que foi acontecendo depois foi que eles começaram a ter uma certa dificuldade em contratar modelos também, né? Porque trabalhar com a Victoria's Secret era basicamente você assinar que você estava trabalhando com fast fashion e você assinar que você estava trabalhando com fast fashion para lingerie, né? Então eles Uhum. falavam que era o fim da carreira de uma modelo. Você está fazendo aquilo. Era tipo assim, É, e vou pro me VS era. aposentar, não tenho mais nada para fazer, não tenho mais esperança nenhuma no mundo da moda, vou fazer isso daqui. Sim, sim. E É, e é engraçado como isso mudou, né? Porque hoje em dia é considerado uma supermodelo quem já desfilou no Victoria's Secret. só que mais ou menos. Isso também teve algumas coisas em que a gente vai entender mais pra frente que a Anna Wintour, ela é uma pessoa que, querendo ou não, ela dita muito o que acontece no mundo da moda, né? A gente tem um episódio só falando sobre a Anna Wintour e a gente tem essa visão sobre isso. E ela nunca cedeu pra Victoria's Secret. Ela cede a tudo em que ela vê que tá fazendo muito sucesso na moda, mas a Victoria's Secret sempre foi uma coisa que, tipo assim, ela nunca deu muita credibilidade. E Uhum. no high fashion a gente vê assim, as modelos, as Angels elas tinham contrato de exclusividade, mas muitas modelos sabiam que no dia que elas assinassem para ser Angels, elas nunca mais conseguiriam voltar pro high fashion. Sim, sim. Então, assim, o que aconteceu, na verdade, também, um momento que foi uma virada de chave, então, para essa marca, que ela antes ela tinha toda uma estética de uma mulher refinada usando lingerie, ela passou a ser uma coisa mais sensual. É, Inicialmente, o que aconteceu foi, quando eles começaram a fazer a produção dos desfiles, o Les ele percebeu que ele poderia fazer um marketing de um público que não consumiria a marca, mas que iria assistir aquele show, que ia ter interesse por consumir um catálogo e por assistir um desfile. Então ele se sentia muito diferenciado do high fashion por conta disso. Porque nos primeiros desfiles em que ele foi fazendo da Victoria's Secret, antes mesmo da virada de chave, só tinham homens. Você vê a plateia do desfile e eram desfiles só para homens. Então ele sabia que aquilo ali ia gerar um desejo, inclusive em quem não consumia. E ele olhou para Victoria's Secret com esse potencial porque apesar de ser uma coisa mais de departamento, Victoria's Secret nunca foi luxo, nunca foi uma coisa de high fashion, você conseguia criar esse desejo e isso começou com os homens. E como eu falei, era uma imagem muito Ralph Lauren, querendo ou não, era uma imagem muito conservadora. Só que em 1998 aconteceu um escândalo do Bill Clinton em que ele traiu a esposa dele com uma secretária, a idade dele começou a subir por ele ter sido visto traindo a mulher. Então ele começou a ver e a pensar: e se eu não for para uma pegada mais sensual? E se eu não acabar com essa pegada conservadora? Eu não vou conseguir vender mais disso? E foi o que ele fez. Então, a partir de 1998, ele começou a trabalhar muito em cima da sexualização da Victoria's Secret. E foi a partir daí que foram surgindo as Angels e essa estética de modelos em que seriam hipersensuais, em que É aquilo gerar um objeto de desejo, né? sim, então, chave, o Victoria's Secret Fashion Show já existia, só que ele mudou completamente de pegada, foi uma proposta completamente diferente a partir desse ano. E também surgiu a figura do Ed Rezek, que ele foi o diretor de marketing na Victoria's Secret, ele foi ali uma pessoa que ele estava sempre em contato com as supermodelos, ele estava ali com os modelos, ele estava ali falando para a mídia, mas ele foi uma figura completamente estratégica porque ele era um homem um pouco mais novo. Então não dava pra colocar o 10 ali na imagem de, nossa, quem que é o dono da marca? Beleza, vamos chegar nesse cara. Não, vamos chegar no diretor de marketing, que é esse cara aqui, que ele é mais caricato, que ele fala pra mídia, aquele que tem contato com os modelos, e é isso. Então, começou a surgir o contrato de exclusividade das Angels. Eles foram pegando meninas em que estavam ali dando certo na moda, mas que elas tinham um estereótipo bem mais sensual, ou então que elas não estivessem ali com uma carreira muito grande na moda, mas que elas tivessem esse potencial do estereótipo, porque a moda, querendo ou não,
Ela tem um padrão de beleza muito específico no high fashion. Ele às vezes tem uma preferência muito andrógena. Naquela época, a Gisele Bündchen estava surgindo, então ainda tinha muito do heroin chic, uma coisa muito Kate Moss, e ele queria uma pegada mais sensual. E foi aí que foram surgindo algumas das modelos, e a primeira brasileira, consequentemente, foi a Adriana Lima, que eu acho que ela estampa muito exatamente o padrão em que eles estavam procurando. Sim, dúvida, assim, qual que foi a primeira modelo, primeira Angel? A Stephanie Seymour. Ela é americana, né? Sim. Uhum. Eu não sabia também que era a primeira Angel. Não, porque na época dela ainda era uma coisa muito Ralph Lauren. Aham, Então, eles ainda estavam naquele pensamento antigo, né? sim, eles ainda estavam seguindo muito essa linha de raciocínio. Então, na verdade, ela já foi a primeira Angel, mas assim, se você pega as fotos dela no desfile, você vê que ela tava com uma saia. E a gente entra numa coisa muito curiosa, que é, eles começaram a propor contrato de exclusividade para as Angels, que era uma coisa que nadava totalmente contra o high fashion. Porque a carreira de modelo, ela é muito glamourosa, ela já era glamourosa nessa época, a gente tá falando ali de final dos anos 90, começo dos anos 2000. Porém, é, ela é muito perrengue. As modelos, elas faziam muitos shows, elas tinham que viajar muito rápido de um lugar para o outro, elas estavam sempre, tipo assim, numa correria. E já era conhecido uma coisa que você não ganhava tão bem. Na Victoria's Secret, muitas vezes eles estavam procurando new faces, eles estavam procurando pessoas em que tinham, umas meninas em que tinham a aparência de serem mais jovens, que já não tinham, uma bagagem muito grande na moda, que já não eram tão conhecidas assim da primeira e da segunda geração. Mas eles também, eles davam um contrato de exclusividade que para elas compensava muito, porque elas ganhavam muito dinheiro. Muito mais do que se você fosse fazer o high fashion. O A high fashion. grande maioria das vezes, a não ser que você fosse já uma Naomi Campbell da vida, que já eram ali as meninas da primeira geração, que tem a Cláudia, que tem a Naomi, que tem a Linda Evangelista. Eles te davam muito dinheiro, só que você só podia ter exclusividade e você só podia fazer trabalhos para Victoria's Secret. O que atraía também, querendo ou não, modelos em que estavam. Elas não estavam simplesmente afim de serem modelos, elas estavam ali pelo dinheiro, sabe? Uhum, Muitas vezes por questões de necessidade da família. A própria Isabel Goulart, ela já falou sobre isso. Ela, eu acho que das modelos brasileiras, ela foi a que tinha menos condições financeiras. E ela ficou um tempo ali no high fashion. Ela já foi. O primeiro país dela não foi para os Estados Unidos, ela foi para Paris. Então, ela ficou um tempo morando em Paris. Ela já estava trabalhando ali um tempo nesse meio. E aí, quando ela foi para Victoria's Secret, quando ela conheceu o Ed. Ele já quis assinar com ela de cara e ela olhou, tipo assim, eu não vou poder, pra eu assinar esse contrato, eu não posso mais fazer nada, eu só posso trabalhar pra essa marca, eu não vou assinar. E aí, quando ela viu o valor, e tipo, o valor ficava maior a cada ano que você assinava aquilo, ela era uma pessoa que tinha uma família extremamente humilde, que ela, todo o dinheiro ela mandava pra família dela, então ela não pensou duas vezes. Só que por uma coincidência, ou não, a única Angel que não tinha contrato de exclusividade era a Gisele Bündchen. Ela não uhum, tinha a obrigação de desfilar só para eles. E a gente pega ali que foi um apelo, porque eles não iam pegar uma modelo. Eles já ofereceram para Naomi Campbell, ela não aceitou. Nenhuma modelo da primeira geração ia aceitar sair do high fashion. As modelos da segunda geração era uma coisa muito antique, então elas não tinham interesse também, nem eram interessantes para a marca. A Gisele estava ali virando o momento na moda, então todos os olhos estavam voltados para ela. Ela tinha uma idealização de uma pele bronzeada, de um corpo que estava muito a ver com o que eles procuravam na Victoria's Secret, e ela não teria obrigação, porque se fosse por exclusividade, ela não assinaria. Mas se ela fosse Angel e ainda assim continuasse tendo espaço dela na moda, ela podia, né? uhum. E deu certo, né? Porque ela tava ali no início da carreira, né? Mais ou menos, assim. Ela já estava no Ela início já da tinha carreira, mas ela já começado, estava ela já estourada. tava. Aham. Sim, sim. Então não foi igual a Adriana Lima, por exemplo, que ninguém conhecia a Adriana Lima antes da Victoria's Victoria's Secret. Secret. A Gisele, ela estourou, o desfile que fez ela estourar foi em 97, pré-temporada de 98. 99 ela era capa já de todos os lugares, ela já entrou na Victoria's Secret e assinou o contrato de Angel em 2000. Então, Em 2000. 2001, ela tava bombando e ela ainda era publicidade pra Victoria's Secret. Uhum. Só que uma Sim. curiosidade também sobre a relação da Gisele com eles é que ela não ficou tanto tempo assim, né? Ela saiu em 2006 e ela falou que era a marca que ela se sentia mais desconfortável em desfilar,
quando ela fez a autobiografia dela. E ela falou que uma coisa que causava muito desconforto nela, que eu nem imaginava que seria esse ponto específico, era a quantidade de Photoshop que eles usavam nas meninas. Porque eles já exigiam um padrão de beleza muito diferente. O jeito que você desfilava em um show era completamente diferente do jeito que você desfilava pro high fashion. É, mas eles colocavam uma quantidade infinita de Photoshop nas fotos. Então já era uma coisa muito estereotipada e que ficava ainda pior, entendeu? Tava mais estereotipada ainda, um É, padrão impossível, assim, né? sim, ela deu essa declaração em 2017, que foi 2004, então. A Victoria's Secret não fez fashion show. Ocorreu uma situação no Super Bowl em que o Justin Timberlake estava cantando com a Janet Jackson no Super Bowl de 2004. Ele era transmitido, o Super Bowl na época era transmitido pela mesma emissora que transmitia o Victoria's Secret Fashion Show, e aconteceu um momento em que a Jackson, no meio da apresentação, foi como se, tipo, o decote dela caísse, né? Então rolou uma grande polêmica por conta da visibilidade do Super Bowl, porque, tipo assim, nossa, a mulher ficou praticamente nua no meio do Super Bowl, não tiveram como fazer nenhum corte, nem nada. E para não dar problema para a emissora, nesse mesmo ano não aconteceu o Victoria's Secret Fashion Show. Só que nesse ano eles decidiram fundar uma nova linha, que seria a linha Pink, que ela era uma linha da Victoria's Secret especificamente para fazer lingeries para meninas mais novas. Então, Hum, eram produtos para garotas, adolescentes para adolescentes, era uma linha infanto-juvenil. Sim, sim. Eu até vi aqui, eu estava lendo, que para as americanas era um rito de passagem ir na Victoria's Secret comprar o primeiro sutiã, sabe? Sim, e isso acabou se fortalecendo muito por conta da Pink. Da Pink. E aí, no Fashion Show de 2005, veio uma coisa completamente mais infantilizada. Então, foi uma coisa. Ele estava tradicional, mas você vê ali que as modelos elas estavam usando lingeries muito coloridas. As asas também, foi aquele ano que a Ana Beatriz Barros desfilou e ela tava com uma asa toda roxa. E aí tinha tipo pluma, assim, junto com ela, sabe? Tava Uhum. uma coisa com uma pegada um pouco mais infantil. Para poder divulgar, vamos dizer assim, a Pink, E né? também ele tinha. Atrair um público mais novo. Atrair um público mais novo que entrava muito nisso e ficava também, tipo assim, era um show que, querendo ou não, agradava mais um público mais jovem. Acho que nesse ano quem cantou foi o Justin Timberlake, se eu não me engano. Não Uhum. tenho certeza agora de quem fez a apresentação, mas eles estavam ali com o público mais, beleza, vamos atrair aqui adolescentes, sabe? Então, colocaram coisas em que visualmente seriam mais atrativos também para um público mais jovem. Sim, sim. E eu acho que até hoje, assim, se você pegar quem, né, se interessa pelos desfiles, acho que é a galera mais nova. Então, eu acho que virou uma coisa hoje muito afetiva. Uhum. Sabe? Quem se interessa porque aquilo fez parte da adolescência, da infância Da daquela pessoa, adolescência, sabe? assim. Porque eu É, nunca, sinceramente, não lembro de ter visto uma pessoa mais velha falar que adorava assistir o VS. então, eu gostava muito quando eu tinha ali 13, 14 anos, mas eu sinto que no momento que eu comecei a ver desfiles de moda mesmo, aquilo ali foi só um período de introdução pra mim, sabe? Aquilo não Aham. é um desfile de moda, mas para as pessoas em que tiveram um apego muito grande, que gostam muito das Angels e tudo mais, virou uma espécie de memória afetiva. A gente está numa fase que as pessoas são muito nostálgicas e tudo mais. Sim, a gente tá no momento nostalgia, né? Eu gostava muito também, mas pra mim era como se fosse um clipe, sabe? Uhum. De música, assim. Inclusive, teve uma música, foi do Justin? Não lembro de quem foi, que gravaram um clipe, né, com as modelos. Eu A esqueci. gente vai entrar porque o Justin ele foi fundamental também nessa história, o ano em que o Justin Bieber se apresentou. Foi Aham. inclusive citado por uma modelo no documentário, mas aqui eu achei uma foto do Fashion Show de 2005, que tem inclusive, você olha, sabe aqueles biscoitos aquelas bengalas de Papai Noel de Natal? Aquilo tava Sei, ali no sei. cenário, e tem um momento assim que quando a Adriana Lima entrou, ela tava com várias bolinhas assim de pelúcia, sabe? É uma imagem Aham. bem colorida, bem bonita, então dava pra ver ali que tinha uma pegada um pouco mais infantilizada. A Gisele, ela tava como uma espécie de Mamãe Noel também, se você for olhar bem pra fantasia dela. Então era uma coisa que tava bem.
apelativa mesmo para esse público da Pink. Certinho. E aí agora a gente vai entrar na ligação do Epstein com o Les. Que Sim. isso explica então várias coisas. E aí a gente vai ter que ir um pouco para o passado. O que aconteceu? O Epstein e o Les, eles se conheceram em 1980. E o Les, ele é de Ohio. Então, ele, mesmo sendo um empresário muito poderoso, ele era uma pessoa assim que ele estava um pouco afastada desse negócio de Nova York e de todo esse glamour que envolvia esse meio, sabe? E o Epstein, ele foi uma figura que, tipo assim, se você for ver a história dele, é uma coisa bizarra, assim. Ele dava aula em universidade, mas ele nunca se formou, sabe? Ele tinha várias coisas, assim, que o jeito que ele conseguia dinheiro, por onde ele transitava, ninguém sabe ao todo quais eram os negócios em que ele tinha. E como começou essa relação? Dizem que os dois se conheceram nos anos 80. E quando o Les conheceu o Epstein, ele automaticamente ele se mudou para Nova York e ele tinha ele era dono da propriedade que era o apartamento mais caro de Nova York. E as pessoas que conheceram o Les e trabalharam com ele até brincam que era uma situação assim: se ele tivesse a casa na região de Nova York, do estado de Nova York, mais cara, seria uma coisa cafona. Mas ele ter o apartamento era algo que já dava um pouco mais de glamour, sabe? Já passava uma ideia mais de luxo. Uhum. E a relação dos dois, ela era muito complexa. Em 2007, saiu a primeira fotografia do Epstein nos bastidores de um fashion show da Victoria's Secret. Ele frequentava os fashion shows e e o Les, eles tinham uma ligação que nunca foi muito explicada, mas que dava pra ver que era uma ligação comercial também. Então, por exemplo, já aconteceu deles passarem uma propriedade um para o nome do outro. Então, por exemplo, o Epstein era dono de uma casa, aí ele supostamente vendia para uma pessoa, essa pessoa um mês depois vendia e o Les comprava. Entendeu? Por Uhum. exemplo, eram esse tipo de coisa. Várias propriedades em que estavam no nome de um, depois aparecia no nome de outro. Os aviões em que a Victoria's Secret usavam, às vezes eram do Epstein. Ou então o contrário. Sabe? Tipo, existia ali uma ligação muito forte entre os dois. E algo que chamou muita atenção, quando foi descoberto da ilha do Epstein, e eu já vou chegar na parte em que o Les é citado como o primeiro nome dos frequentadores da ilha, era como ele conseguia aquelas meninas, né? Pra quem não sabe sobre a ilha do Epstein, aí eu acho que é até melhor a pessoa procurar uma informação mais sobre true crime, porque não é muito que a gente tem que falar aqui, e que ele tinha uma ilha que era especificamente para de prostituição e de abuso, e ele fazia várias pessoas lá de Abuso escravas de sexuais. menores também, né, Duda? É, principalmente menores de idade. E Sim. aí, como essas pessoas chegavam na ilha? Entendeu? Era uma questão de eles saíam sequestrando pessoas? Não. Como que essas pessoas chegavam na ilha? E um dos aviões da Victoria's Secret, ele era chamado de Lolita, Nossa, que horror, né? que era um avião com propriedade, que era o Les era o proprietário, mas que algumas modelos que já viajaram naquele avião diziam que aquele realmente de fato era o nome do avião, era conhecido como o nome do avião, e que o Epstein já viajou algumas vezes no avião. Hum. E algumas coisas em que alguns profissionais em que trabalhavam na Victoria's Secret diziam, e isso estamos falando de alto escalão. Eles falaram sim que o Epstein ele tinha ali uma parte junto com o Les e que existia muito um esquema de procurar meninas e falar: vocês querem ser modelos da Victoria's Secret, venham fazer o casting. Essas meninas entravam nesse avião e elas não voltavam mais. Meu Deus, que horror. Então era uma questão de a Victoria's Secret era como se fosse a isca para essas meninas da ilha do Epstein. Sim. E aí E, a gente vai agora dando continuidade a essa história especificamente da Pink, a um outro desfile que foi muito focado na Pink, que foi o de 2012, que foi o show do Justin Bieber. o Justin, ele é todo É, colorido, foi tudo é, muito colorido. tem Foi, uns pirulitos, né? sim, foi um Uns pirulitos artista que ele era, molhados. querendo ou não, focado num público muito infanto-juvenil. O Justin Bieber não tinha fã adulto nessa época. Sim, tipo, ele tinha estourado em 2009. Nessa época É, ele tava com o quê? Com uns... Ele, Pera... ele não, ele devia ter. Cara, a Selena tinha 20 em 2012. Então ele Então, tinha ele tinha 18.
Ele tinha 18, 18 é. anos. Eu tinha 18. E aí, uma das modelos, ela chegou a dar uma declaração pro documentário que ela tava, naquele ano, colocaram uma fantasia nela que era como se ela estivesse num parque de diversões. A fantasia era toda colorida. E era um desfile da Pink. E quando o Justin Bieber apareceu, ela falou que ela nem sabia quem era Justin Bieber na época. Tipo, ela não fazia ideia de quem era. Mas que quando ela chegou em casa, os sobrinhos dela todos estavam enlouquecidos porque ela tinha desfilado. E Com o Justin Bieber Jessie, estava né? lá. E aí ela virou e falou: Isso é uma coisa que virou totalmente infantil. E eu sinto que, nesse momento, a partir do show do Justin Bieber, foi quando a Victoria's Secret começou a ganhar um hype muito grande entre crianças e para adolescentes. Porque antes disso, eu acho que ainda era uma coisa de, tipo assim, muito nichada pro meio da moda, sabe? Uhum. Eram meninas em que queriam ser modelos, eram meninas em que gostavam de moda. Eu não acho que, tipo, a geração anterior à nossa, vamos lá, millennials, assim. Assistiam, né? É, Acompanhavam super. pessoas ainda acompanhavam o Victoria's Secret Fashion Show em 2005, por exemplo. A não ser que fossem pessoas ligadas à moda, que gostavam de A moda, moda, que sim. gostavam de Ou ver que aquilo queria ser ali. modelo, né? É. Algo do Agora, a tipo. partir do momento pelo menos eu lembro, no Victoria's Secret Fashion Show, que foi o Justin Bieber, o Twitter, ele virou uma coisa. A partir daquele momento, todo mundo assistia o show. E teve Uhum. mais uma coisa, que foram as modelos que tinham uma grande repercussão midiática. Porque na época tinha a Bárbara Palvin, aí teve a Candice, aí teve a Cara Delevingne, começaram a entrar modelos, para depois a Kendall Jenner virar modelo também. Começaram a entrar modelos nesse cenário em que elas já não eram mais supermodelos, elas eram figuras midiáticas e que estavam na Victoria's Secret. Uhum. E o que diziam era que o Les, ele adorava esse fato. Por quê? Eram pessoas que tinham milhões de seguidores. Então, a Hadid, a Kendall, aí depois, até em menos proporção, mas vamos lá, a Cara Delevingne, a Bárbara Palvin, todas essas pessoas Não, a Clara era um ícone nessa sim, época. elas eram figuras do mundo pop. Elas não eram apenas modelos. Então, Uhum. elas entravam em um universo ali da cultura pop. Só que o que foi acontecendo nesse momento e que foi começando a chamar a atenção das pessoas é que ele não imaginou que isso seria muito prejudicial para ele a longo prazo. Porque até então, modelo era modelo. Por mais em que a Adriana Lima, a Alessandra, a, a Isabel Goulart, a Gisele, elas fossem gigantes e lá fora elas são ainda mais reconhecidas do que aqui no Brasil, elas não vieram de uma geração em que elas começaram a trabalhar e que as redes sociais eram tão fortes. Então não era como se elas fossem reclamar sobre alguma coisa nas redes sociais, como se elas tivessem essa voz nas redes sociais. Ali, a partir daquele momento, era uma geração mais nova e que tinha esse poder. Eram meninas em que eram maiores do que a própria marca, entende? Uhum. Então, ele viu aquilo como uma coisa de a gente vai estourar, a gente vai chegar num público ainda maior, mas temos que ter mais cuidado com as coisas em que acontecem com as modelos. E eu nem acho que esse seja o principal ponto do episódio, mas as modelos dentro do backstage, elas eram extremamente assediadas. Elas tem um funcionário da Victoria's Secret, eu acho que ele era até do marketing da Victoria's Secret, que ele fala que é mágico quanto eles levavam essa magia para as pessoas e quantas pessoas eram fascinadas pela Victoria's Secret no geral, assim, o tanto de gente que ama até hoje. Quando voltou, tinha gente parecendo que ia morrer na frente da televisão. Mesmo com um desfile ruim, entendeu? As pessoas estavam muito Nossa, o desfile empolgadas com foi aquilo. péssimo. Só que, assim, ao mesmo tempo, ele também via que aquilo podia ser uma forma de tortura para quem estava participando. Uhum. Eu me lembro muito especificamente tem um podcast que a Isabel Goulart foi. E a Isabel conta que às vezes as meninas não davam conta de carregar a asa mais pesada, então a asa mais pesada sempre iam para ela. E para ela conseguir ter essa imagem dentro da marca, para estabelecer esse negócio de vou levar as asas mais pesadas, ela precisava malhar, colocando a barra de ferro mais pesada da academia nas costas dela e caminhar com a barra de ferro. Credo, gente, pensa. Todos os dias. Você imagina você caminhar com a barra Meu. de ferro. Tipo, ela é uma Não, eu mulher. não consigo nem levantar a barra direita, imagina, ainda mais todo dia. Ela é uma mulher muito magra também, entendeu? Porque tinha essa questão, elas tinham que Exatamente. ser muito magras, elas não podiam Muito ser mais magras. encorpadas, de serem fortes, entendeu? E Aham. tipo, ela tinha que andar com a barra nas costas, e foi assim que ela
Eu acho que a asa mais pesada que ela andou, acho que tinha 27 quilos, se eu não me engano. Meu Deus, e ela devia ter o quantos, mais ou menos assim, de quilos? Porque elas são Ela magérrimas, né? ela era uma das mais magrinhas, considerando que a altura dela, ela devia ter, tipo, quase 1,80. Não sei exatamente, mas eles não podiam fazer isso com a Kendall Jenner, tá ligado? Hum. Eu Tipo, acho que olha, as vai, meninas treina mais aí, novinhas. coloca uma barra de ferro e sai andando, entendeu? E ela era bem mais novinha também, né? Se você for Uhum. pensar. Uhum. E aí, o que aconteceu? Em 2013, a gente teve um escândalo das Yacht Girls, né? Isso é uma coisa que já acontece, é uma prática que existe há muito tempo, tá? Desde que a mídia é mídia e que, deixando bem claro, não começou com modelos, é muito mais comum na indústria do entretenimento e principalmente com atrizes. Aham, a gente até comentou isso no último É, episódio, né, Duda? uhum. Só que isso começou a ficar muito forte quando foi investigado. Abriram uma investigação, acho que na justiça francesa, sobre as Yacht Girls, para tentar descobrir o que acontecia em Cannes. Também era muito comum em Ibiza. Eles dificilmente fazem nos Estados Unidos, porque eu me lembro que até pouco tempo prostituição nos Estados Unidos, além de tudo, também era crime. Não era só, Aham, tipo, igual aqui no Brasil, que é cafetinagem, que é crime, mas além de sabia. cafetinagem, também A prostituição. prostituição em si também era, né? E aí, tipo, eu não sei se essa lei mudou ou se é só em alguns estados. Só que foi aberta uma investigação. E aí, depois de um tempo, começou a rolar, assim, alguns boatos em relação a pessoas do mundo da moda que estavam envolvidas com isso, porque no começo era uma coisa muito mais voltada para atores e atrizes. E aí, Uhum. descobriram também o envolvimento da Naomi Campbell, que começou a ser apontada como tendo sido uma das cafetinas. E por coincidência, a grande maioria das meninas em que tinham feito iate, ou que foram começando a ser investigadas por terem feito iate, elas iam pra Victoria's Secret. Elas não conseguiam entrar no high fashion. Tipo assim, por quê? Eram milionários, bilionários, que são donos desses iates. Muitas vezes eles são é, sheiks, ou então alguma coisa relacionada do tipo. Ninguém descobre, assim, alguns nomes já foram revelados. E eles conseguiam com muito mais facilidade entrar em contato com Les e colocar essas meninas para desfilarem lá. Porque assim, você pode até conseguir um desfile para pessoa no high fashion. Não estamos tirando, tipo, que o high fashion de fato não tenha problemas, porque ele tem sim, ele tem vários. Só que você não consegue fazer, não, vai fazer todos os shows da temporada. Você vai desfilar para Chanel, para Saint Laurent, para Louis Vuitton. Tipo, não tem como você fazer uma carreira de uma pessoa no high fashion com essa facilidade. Na Victoria's Secret, não. Você colocava ela pra desfilar um ano, se ela voltasse, ela desfilava outro ano, e aí, com o passar do tempo, ela ia. Inclusive, tiveram angels em que foram apontados de praticamente certeza que elas fizeram. Uhum. Então, a gente teve ali o primeiro envolvimento direto, né? Nesse momento, a gente não sabia do Epstein ainda, mas o primeiro envolvimento direto da Victoria's Secret com algum esquema de prostituição. Lembrando que, em 2007, eu acho que o Epstein foi preso uma vez. Você sabe me dizer isso? Da história dele? Eu sei que ele foi preso uma vez antes, há um tempo atrás, mas não lembro datas. É, foi em 2007. Como ele era uma pessoa que estava sempre ali nos bastidores, os funcionários na época prestaram atenção, mas isso não chegou aí pra mídia. Aí, em 2013, teve a segunda. E aí as pessoas começaram, já lá dentro da marca, a pensar um pouco mais a respeito disso. Uhum. Que era ele que estava por trás, É, né? porque sabiam que ele era muito amigo do Les, sabiam que eles tinham esse negócio, advogados, inclusive, dão uma entrevista pro documentário, tá? E eles falam de tipo assim, ah, não, tinha essa questão de propriedade, que um morava em propriedade do outro, que um trocava, vendia alguma coisa para outra pessoa e depois o outro comprava. Eles eram muito próximos, ele tinha ali essa influência dentro da marca. Só que depois que ele foi preso pela primeira vez, ele parou de aparecer diretamente dentro da marca. Publicamente, né? Dentro É, da e marca. os advogados, o Les, falam que eles perderam o contato total em 2007, mas depois de 2007 aconteceram essas coisas, né, do avião, ou então desse negócio dele vender uma casa e aí o outro comprar a casa, dele já terem uma ligação muito grande desde os anos 80, que foi quando o Les começou a ganhar toda essa popularidade e começou a ganhar muito dinheiro, então existia ali, no meio disso tudo, esse tipo de coisa. Sim. E Que aí, levantava suspeitas, né, Duda? sim, com certeza. Mas aí, em 2015, a gente começa com o início do fim. O que aconteceu? Uhum. Em 2015, a Victoria's Secret iniciou uma queda brusca na venda da marca.
Porque o que acontecia, gente? A Victoria's Secret, ela era uma das marcas em que mais lucrava nos Estados Unidos durante muitos anos. Eles tinham uma quantidade, assim, absurda de quanto eles faturavam por um ano. Já chegou, eles faturavam, acho que questão de, sei lá, nossa, eu não sei estipular quantos bilhões eles faturavam. E aí, a partir de 2015, eles foram vendo uma queda que era cada vez maior, para em 2018 chegar no nível, tipo, não vende mais, entendeu? Isso foi acontecendo, tipo, não teve uma explicação muito direta pra isso, mas por quê? Virou uma marca muito aspiracional. O Les, ele criou toda aquela ideia que desde o começo que o desfile eles eram pra homens, virou uma coisa de tipo, as pessoas em que assistem isso daqui, elas assistem porque elas querem ver os modelos. Depois, as pessoas começaram a assistir por conta dos shows das celebridades. Elas começaram a Sim. assistir por conta para poderem ter aquele momento. Não eram pessoas em que, de fato, pensavam em comprar aquelas lingeries. Não eram pessoas que consumiam a marca, as pessoas Sim, estavam ali ou por conta das modelos ou por conta dos shows. Eu mesma era por conta dos shows, dos é. artistas. Então foi uma coisa que foi virando algo que para as pessoas não fazia mais nenhuma diferença até que a marca foi parando de vender. Especificamente no setor de lingeries, o que foi falado aqui em 2015 já tinha muita marca fazendo lingeries melhores e mais confortáveis. Porque as lingeries Uhum. da Victoria's Secret, elas não tinham uma qualidade excepcional, elas não eram boas. Não era uma marca, tipo, de luxo, né, Duda? Porque tem gente, eu já vi gente achando que Victoria's Secret é marca de luxo, e não é. Não, gente, não é. Tá mais pra fast fashion. Exatamente, tipo, ela é uma marca muito de fast fashion, então ela não tinha uma qualidade excepcional. Ela não era confortável, então ela era bonita e já tinha marcas fazendo lingeries bonitas e confortáveis. Então, um comentário esses dias no TikTok falando: ah, não, como uma pessoa entendo não gostar do dono da Victoria's Secret, mas os perfumes que eles fazem, Ah, gente, pelo as amor de Deus. maquiagens que eles fazem, as lingeries que eles fazem. Eu falei, amiga, eu conheço muitas marcas melhores de perfumes, de lingeries e de maquiagem. Você precisa dar uma passada na Sephora. Na Sephora. Não, e nem é tudo Entendeu? isso. Eu, particularmente, acho que eles body splash meio enjoativos. Sim. É, E a única coisa que é melhorzinha, assim, que você vê na Victoria's Secret, o diferencial é o Body Splash. aham. Eu acho que é mais o forte deles, até hoje, assim, que eu vejo as pessoas consumindo mais isso do que lingerie. Não, com certeza. As pessoas consomem muito mais Body Splash do que lingerie. É lingerie. Até porque a lingerie virou uma coisa meio Xuxa Monange, né, gente? Nem ferrando que a Adriana Lima usa isso. Sim, com certeza. Ela deve usar outro É. nível, né, Duda? Eu vou falar mal de uma marca que eu sempre falo mal. É a mesma coisa de você comprar lingerie na Zara, gente. Tipo assim. Sim. Só é bonita. É, É aquela coisa, mas não tem qualidade. E, poxa, gente, lingerie é uma coisa que tem que ter qualidade, né? é. Então, por conta da falta de qualidade, as pessoas já foram vendo e foram parando de comprar e foi tendo uma queda. Aí vamos começar com outros fatores, que aí o povo fala, não, a culpa da Victoria's Secret ter acabado foi da falta de representatividade. Não, foi da Taylor Swift. Nunca foi. Entendeu? Vamos lá. Movimento Me Too, que a Taylor Swift foi uma das pioneiras, foi o movimento de quando a Taylor Swift foi assediada, que ela processou o assediador e falaram, ah, não, ela tá processando por dinheiro, ela pegou e pediu US$ 1. E aí começaram manifestações, não só a Taylor Swift, tá? Aconteceram outras coisas com outras mulheres também, que também foram muito importantes para o movimento, mas começou uma movimentação em todos os Estados Unidos de mulheres exporem e começarem a falarem mais sobre casos de assédio. E isso não foi só na indústria do entretenimento, não, tá, gente? Isso foi, Foi tipo, na vida até de pessoas é, comuns, né? Foi empresa. assim que a Tipo gente assim, o real. movimento Me Too, as pessoas iam pra rua levantar bandeira e denunciavam a empresa de ter CEO sendo demitido. E no entretenimento, principalmente no cinema, isso foi uma. Gente, o ator que fazia o Chuck em Gossip Girl caiu nessa, entendeu? Tipo, vocês não Aham. acham estranho que ele não faz nada? Ele não faz mais nada por causa disso. É, Sim. vários diretores de cinema caíram nessa e, obviamente, tinha modelo denunciando quem? Victoria's Secret. E aqui no Brasil, eu acho que a repercussão disso não foi tão grande. Mas nos Estados Unidos tinham várias matérias falando sobre quantas pessoas estavam decepcionadas com a Victoria's Secret, porque o movimento Me Too abalou muito a imagem deles. Por conta disso, porque tinham muitas modelos sofrendo assédio nos bastidores. E, tipo assim, a gente nem tá falando das meninas em que eram mandadas pra não sei lá onde. A gente tá falando, tipo assim, das meninas em que trabalhavam, das Angels, das meninas em que estavam ali nos bastidores. Sim, que Entendeu? participava dos desfiles, Sim. das campanhas.
Tipo, além de que, gente, isso a gente tá falando, não, a gente pensa muito bastidor, a gente fala de, não, funcionário dentro da empresa. Acontecia bastante também. O Ed Hazek, que era o diretor de marketing da marca, ele era uma das pessoas, teve uma modelo que pelo menos, não sei se já foi em algum set, mas quando a minha mãe. É muito comum, tipo, qualquer set de campanha você vê uma mesa com comida para as pessoas, entendeu? Uhum. Tipo, aí, lá tem fruta, mas também vai ter, sei lá, batata, e vai ter várias coisas assim para as pessoas poderem se alimentar, tanto os modelos quanto os outros profissionais, porque são horas e horas dentro de um estúdio. E a mesma coisa acontece também em desfiles. E o Ed, ele era uma pessoa que ele chegava nas modelos, assim, virava e falava: Você não vai ter vergonha de comer isso? Ou então, tipo assim. E essa foi a única vez que tocaram em representatividade no documentário, que era falando que ele fazia isso. Mas, para além disso, também, tipo, tinham as festas em que aconteciam depois dos shows, em que os modelos estavam lá, e às vezes durante algum casting, que além do Les tinha, sei lá, o Donald Trump e empresários que na época eram muito poderosos. Então, tipo assim, deve ter tido muita modelo que foi assediada lá dentro, sabe? Tipo. Sim. E começaram a rolar essas denúncias, assim, por parte de algumas angels e de algumas modelos em que já trabalharam lá. E aí, para fechar com chave de ouro, tivemos em 2017 a Fenty e a Rihanna criando um fashion show. E aí foi que eu acho que entrou muito a questão da representatividade, porque no desfile da Fenty ela colocou mulheres de diferentes corpos. Uhum. Só que esse já era também, não tirando o mérito da Rihanna. Rihanna é uma das pessoas mais fodas da indústria. Só que naquela época, até a Dolce Gabbana já estava colocando diversidade de corpos na passarela. E a Dolce Gabbana é a Dolce Gabbana. Porque, tipo assim, a moda tem Tudo que for fóbico é da é, Dolce Gabbana. e aí, tipo, assim, eu lembro que na primeira modelo plus size que eles colocaram pra desfilar na Dolce Gabbana, foi uma modelo plus size mesmo, tipo, não era mid size, que normalmente as marcas colocam. Era uma mulher, tipo, de fato plus size. Eu lembro que o povo começou a aplaudir no Twitter e apareceu alguém na minha For You falando: Ô, gente, lembrando que os donos da Dolce Gabbana nem gente são. Então, assim, vamos parar de aplaudir isso, porque se eles fizeram, tem marketing envolvido. Mas naquela Sim. época, É porque era um 2017, movimento na época, aham, né, Du? tava E eu rolando acho que é isso. isso que as pessoas às vezes têm que se ligar um pouco, porque eu já vi muita gente aplaudindo, não só a Dolce Gabbana, mas outras marcas, empresas, Uhum, sendo que elas não estão fazendo aquilo ali porque elas são legais, porque, né, elas uhum. são bem posicionadas. É porque o mercado tá pedindo aquilo. Sim, o mercado pede e depois cansa também, porque agora, atualmente, o Nossa. mercado tá pedindo também. A galera parou de fazer. Entendeu? Aham. Porque a moda é assim. Tem fases em que as pessoas são mais. O mundo, na verdade, é assim. Tem fases em que as pessoas são mais conservadoras, tem fases em que as pessoas são mais liberais e progressistas. E aí o mundo vai nadando, tipo, desse jeito, sabe? Sim, são ciclos, né? Isso acontece. Exatamente. E aí, tipo, em momentos mais conservadores, as pessoas acabam não pedindo isso, não esperando isso de marcas. Então, Aham. acabou virando uma coisa que, tipo, as pessoas já não ligavam mais. E aí, depois, mais futuramente, a gente fala sobre a Victoria's Secret e o comeback deles, né? De como isso teve alguma repercussão. Mas, enfim, isso aconteceu em 2017. E quando a Bella Hadid participou do Fenty, acho que era o Fenty Beauty Show, o Fenty Beauty Fashion Show, era alguma coisa assim. Ela disse que ela nunca se sentiu tão confortável de lingerie na vida. E ela já tinha desfilado para Victoria's Secret. Aí foi Hum. o fim da picada, né? Porque eles sentiram um peso. Ah, não. Ter essas meninas aqui, que elas têm uma imagem tão consolidada, que elas são tão grandes, que ela tem tantos seguidores, já não é tão legal assim. Porque essas Sim. garotas, Isso vai atrair um olhar ruim pra gente, o que né? elas falam é muito impactante, é muito importante. Uhum, E não foi nem que ela criticou a Victoria's Secret, ela só falou que gostou mais de desfilar pra frente. Só que uhum, aquilo ali já teve um grande peso. E aí a gente sim. vai pro ano em que acabou, que foi em 2019. Em 2019, teve uma declaração do Ed Razek que muita gente acha que foi sobre corpos plus size, mas não foi. Foi sobre modelos trans. Começaram a cobrar modelos trans nas passarelas da Victoria's Secret e ele falou que ele não era para ser uma passarela inclusiva. Falou alguma coisa assim e a galera detonou ele por conta disso. Só que em Uhum, 2019 também aconteceram outras.
questões que foi a prisão do Epstein. Ele foi preso em 2019 e ele se matou com um mês em que ele estava preso. Tava presa. E, assim, mais de três funcionários da Victoria's Secret chegaram a dar declarações falando que eles, em conversas com o Les, ele virou e falou: ele não vai nem ter tempo de ir para julgamento. E ele, quando ele cometeu suicídio na cadeia, foi uma circunstância muito complicada, porque as pessoas, tipo assim, não tinham uma câmera de segurança, estavam todas falhando, não tinha um guarda, não tinha ninguém para averiguar nada. Ele simplesmente morreu. E a gente sabe Uhum. que com a lista que vazou, tinha muita gente poderosa. Então, estamos falando que o Les matou? Não. Mas existe uma desconfiança que ele pelo menos sabia que ia matar? Sim, afinal de contas, ele era o primeiro nome da lista. E aí, tipo, E, tipo assim, eu também acho, Duda, que ele era um grande, vamos dizer, patrocinador da marca, não? Pra ele conseguir entendeu? Era também uma coisa fazer de tipo aquilo ali. assim, um sabia de todos os podres do outro, sabe? Uhum. E aí, vamos lá. É... 2019, a Victoria's Secret anuncia que acabou o Fashion Show. As pessoas acham que foi por conta da declaração do Ed Razek e das pessoas cobrando a questão da Da representatividade. inclusão, né? Da representatividade. Só que o que que Mas, acontece? O que fica muito é, implícito no documentário, que foi lançado em 2022, na época nem tinha nada de comeback, ele não deu essa declaração propositalmente, sabendo que aquilo ia causar furdunço, sabendo que aquilo ia causar essa situação. Por quê? Se a Victoria's Secret simplesmente anuncia o final da Fashion Show, o que que as pessoas iam falar? Iam pensar. Ninguém sabia do Epstein ainda, é porque eles estão falindo. aham. A E partir do querendo ou momento que ele deu não, uma declaração polêmica, acabou por conta da polêmica. E a polêmica você pode reverter. A imagem de sim, que a marca tá falindo, não. Ou então, ainda pior, se depois vierem a descobrir sobre o Epstein, também não tinha como reverter isso. Então virou uma situação que aquela declaração dele ficou parecendo muito cortina de fumaça, porque ele era um marqueteiro nato, ele sabia muito bem falar com a imprensa, ele sempre sabia o que ele estava falando. sim, Sabe? ele Tipo, era muito visionário também, ele né, era o Duda? grande nome que você olhava pra ele e pensava na Victoria's Secret. E aí o que acontece? Uhum. Depois ele foi demitido. E acabou o Fashion Show. Acabou por quê? Porque não gerava mais dinheiro, porque não dava lucro, porque não tinha mais audiência na televisão. Provavelmente porque a CBS, que era quem é, colocava o show no ar, não tinha mais tanto interesse em colocar o show no ar. Era um show em TV aberta também. Então, assim, gente, tinham N questões que fizeram com que o Victoria's Secret Fashion Show fosse levado a acabar. Mas a partir do momento que ele deu essa declaração, ficou parecendo que foi uma coisa e tem bobo que até hoje acredita que foi por conta disso. Sim. Tipo E assim, também que ele começou a ser investigado, né, Duda? uhum, E isso chegaria uma hora no leste. com certeza, até porque lista do Epstein vazada em seguida, foi, não lembro se foi 2023 ou 2024, mas nomes de Donald Trump, Naomi Campbell e do Príncipe Andrew. E eu coloquei aqui que, além do nome do Les, que era o primeiro nome da lista, é sempre vou enfatizar que ele era o primeiro, é, Primeiro. Naomi Campbell nunca aceitou ser Angel, desfilou já, Uhum. mas nunca aceitou ser Angel. Naomi Campbell estava extremamente envolvida com a questão das Yacht Girls. Foi apontada como Sim. cafetina tanto do Epstein quanto dos Yacht Girls. Donald Trump frequentava muito os eventos da Victoria's Secret, com uma frequência grande, tem várias fotos dele lá, inclusive fotos dele com Epstein. Príncipe Andrew, também conhecido como, muito conhecido por conta das festas em iate, tem inclusive várias fotos dele lá. Também frequentava o show da Victoria's Secret. Ou seja, tinham muitos nomes em que estavam dentro da lista e que quem a gente pensava de que podia ter alguma influência de, não, frequentava, não, podia, de alguma certa forma ali, patrocinar alguma coisa. Ligação com o mundo da moda, todo mundo se ligava a Victoria's Secret de alguma forma, mas, por exemplo, o nome Campbell nunca aceitou ser Angel. E nem Uhum. devia, gente, também, tipo, sabe? Pra quê? Entendeu? Mas era uma Eu- coisa que Primeiro que eu acho que ela se sentia superior para participar daquilo ali. acho que todo mundo se sentia meio que superior pra participar daquilo ali. Tanto Aham. que a Gisele saiu em 2006, ok, mas assim, a Isabelle Fontana recusou o contrato. Todo modelo que queria, tipo, de fato ser modelo.
queria alguma E ir coisa para pra um carreira, high fashion, né? é, ela Não, sempre não usava o ia ficar. contrato, porque você fechava as portas. E tem muita gente que acha, gente, ah, não, a Adriana Lima não conseguiria fazer sucesso no high fashion. Não é isso. Ela conseguiria, ela não tinha ido para as marcas certas ainda. Mas ela conseguiria. A Alessandra Ambrosio conseguiria também. Só que, tipo assim, esse perfil de modelo de show era uma coisa que, por exemplo, a Versace ia amar a Adriana Lima, a Alessandra Ambrosio. A Balenciaga nem tanto, entendeu? Tipo, a Prada nem tanto. Tanto que a gente vê que as modelos brasileiras em que fizeram muito sucesso no high fashion, a gente tem ali quatro que são as principais, que é a Carol Trentini, Gisele, Isabelle Fontana e Raquel Zimmermann. A gente considera ali um padrão de beleza muito específico. Então, Sim. a Carol Trentini, que ela é lourinha, com os olhos claros, a Raquel Zimmermann, que ela tem um padrão de beleza muito europeu, a Isabelle Fontana, que ela também é aquela carinha de boneca que ela tem. Então, tipo, a Gisele, que é cabulosa sobre-humana, né? Mas assim, tipo, você pega uma coisa que a própria Isabelle, ela já contou que quando ela entrou, colocava muito ela nessa vibe mais sexy, então ela tinha que fazer Dolce Gabbana, ela tinha que fazer Versace. E aí, tipo, tinham bookers e diretoras de casting que não gostavam dela, que ela teve que mudar o jeito dela de andar e virar e falar assim, agora você vai me ver, porque ela queria muito ser andrógena e ela não conseguia. Então, seria provavelmente o que aconteceria com essas modelos. Elas iriam pro high fashion, mas elas não ganhariam tanto dinheiro, porque elas iam fazer parte de marcas muito específicas. Uhum. E isso não faria, meio que prejudicaria, né, também a modelo em si. É, gente, e a Victoria's Secret era um contrato muito bom. A Isabelle Fontana nunca foi Angel, mas o filho dela nasceu nos Estados Unidos com um plano de saúde incrível, só porque ela já tinha trabalhado para Victoria's Secret. Ela descobriu, tipo, porque ela mentiu pro Ed e falou que ela não tinha engravidado, porque senão ele ia proibir ela de desfilar. Ela precisava do dinheiro, ela desfilou grávida, o que é complicadíssimo, considerando, tipo, como as pessoas desfilam na Victoria's Secret, não é um desfile comum. E ela falou que depois que ela descobriu que, ah, não, a Victoria's Secret paga plano de saúde. A Isabel Goulart veio de uma família muito humilde. Então, tipo assim, ela falou que no primeiro contrato, no primeiro ano, ela pagou casa da mãe dela, empresa do pai dela, empresa pro irmão dela. Então, tipo assim, gente, era uma coisa que pra essas meninas, cara, tipo, se meu sonho não é. O sonho da minha vida é ser modelo e desfilar em várias passarelas e desfilar pra várias marcas aceito, entendeu? Elas tinham uma Uhum. carga de trabalho muito menor. Por exemplo, o modelo de high fashion não podia ter filho. A Alessandra Ambrosio teve filha. A Adriana também, porque elas desfilavam, eu acho que, desfilavam uma vez no ano, porque acontecia o fashion show, e faziam campanhas. Então, tipo assim, elas Sim. tinham uma vida Era muito uma vida mais mais fácil. confortável, É, né? Tipo assim, se for pensar, não tinha que ficar fazendo aquele 1 bilhão de viagens, igual a gente vê, né, de muitas modelos que vão em inúmeras Fashion Weeks aí, então cada hora é num país. elas podiam ter família, elas ganhavam melhor, elas tinham uma Então tinha. estabilidade financeira muito grande. Não é uma coisa, tipo assim, é uma questão muito de escolha, entendeu? Uhum. Não Bom, dá para julgar elas também, né? Acho que a gente uhum, tem que olhar para esse lado, porque as pessoas fazem escolhas conforme as necessidades. exatamente. Principalmente os que eram mais humildes. Eu acho que Uhum. 2023, anúncio do comeback da Victoria's Secret com possíveis Angels. Eles fizeram esse anúncio em 2023 e a Gisele, a Hailey Bieber e, se eu não me engano, a Naomi Campbell também participaram. E aí eles colocaram uma modelo mid-size. E a galera falou, não, tem uma modelo preta e uma modelo mid-size. Ok, tipo, o anúncio do comeback deles aconteceu ali. 2024, nova CEO. O Lé saiu da frente, já tinha divulgado a lista do Epstein, e colocaram uma mulher. Começou um comeback com diversidade que incomodou os fãs. Mas eu queria ainda, acho que as pessoas falaram muito dessa tecla de, ah, não, a Victoria's Secret está querendo ser para bater na tecla de diversidade, o show foi ruim. Não, gente, o show foi ruim porque as roupas já eram feias. Perdeu completamente a magia. Sim, não Entendeu? é a mesma coisa do Quando que eles era faziam antes. aquela coisa mais infantil, que era uma coisa mais temática, aí sim o show era bonito. Não, não ia fazer diferença se tinha um modelo trans, se tinha um modelo mid-size, se tinha alguma coisa lá. Sim, o As lingeries eram cenário em si feias também. mudou. Tipo, tudo mudou. Aham. Era tudo feio também, sabe? Mas
Aí, mais uma vez, o que que as pessoas apontam? Ah, não, eles estão querendo lacrar, eles estão querendo ajudar na diversidade. E eu me lembro que a Bia Nardini, na época, ela falou uma coisa que eu concordei muito com ela, é que tudo que acaba, acaba por um motivo. Uhum, As com pessoas, elas certeza. querem que a Victoria's Secret tenha um comeback e que tenha a magia que tinha em 2012, e não vai ter, Porque já acabou aquilo ali. entendeu? Acabou Aquilo por ali um motivo, a se marca foi enterrou, decaindo. De que, assim, que cantor hoje em dia vai querer se associar à Victoria's Secret, gente? sim, Desculpa. sabendo de Eles já tudo isso. falaram que esse ano vai ter show, mas até agora eu acho que não saiu quem vai cantar. Exato. E assim, Duda, eu acho que a Victoria's Secret criou vamos dizer assim, fãs, de repente, não sei, que eles fazem um alvoroço, né? E não é tudo isso. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando da Victoria's Secret porque ela tinha acabado. E eu lembro que eu falei, não acabou por conta de diversidade. Eu expliquei um pouco mais ou menos como já não lucrava mais há muitos anos. Eu até peguei os números, assim, de quanto lucrava antes e de quanto lucrava naquele momento. E os fãs, assim, da Adriana Lima me massacraram. E era um tanto de homem, tipo, a maioria deles eram homens. E eles estavam falando, tipo assim, ah, é porque você não vai conseguir, não deve usar uma lingerie da Victoria's Secret. Eu virei e falei, meu bem, eu uso lingerie porque eu tenho uma coisa que você não tem no meio das minhas. Não vou. Eu não vou cortar essa parte porque ela tá engraçada. Mas ok. Tipo. E aí você abre o perfil e são todos fãs da Adriana Lima. E eu acho que pega muito essa questão, porque você não vê fã da Alessandra Ambrosio defendendo a Victoria's Secret do mesmo jeito. A Gisele foi Angel, gente. Só que, tipo, os fãs da Gisele estão lá mais apegados a outras coisas. Eu acho que a fanbase da Adriana Lima e de algumas modelos específicas que amavam muito aquele show, elas não entendem que, tipo, até pra essas modelos a vida dela já seguiu. A Adriana Lima não precisa da Victoria's Secret, sabe? Ela tá lá Sim, rica, plena e feliz. Foi um grande feito da carreira dela, mas ok, tipo, vai ser péssimo se ela continuar com a imagem associada a essa marcazinha até hoje, sabe? Tipo. ela é uma modelo grande, né, Duda? Ela tem sim um Uhum. reconhecimento aí, é uma das brasileiras, né, que tem esse reconhecimento mundial, Ela assim. foi a maior Angel de todas. De, tipo, é óbvio que o comeback da Victoria's Secret da Adriana Lima ia estar, gente. Eu achei, mas assim, tipo, cara, é aquele negócio, entendeu? Tipo, não tava mais bonito, não tava mais legal, e assim. Já é uma coisa. Deixa elas serem modelos editoriais, comemora a capa da Adriana Lima, que estava um sucesso na Vogue China, deixa ela fazer foto, deixa o que, tipo, ela fazia quando ela tinha 20 anos lá atrás, sabe? Tipo, ela tá em outra fase da Uhum. vida dela. A Gisele tá aposentada desde 2016 e nem por isso a gente tá chorando, entendeu? Uhum. Passou. E eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito, não só com a Victoria's Secret, mas as pessoas estão tão apegadas a essa questão nostalgia, que parece que elas fecham os olhos para entender que aquilo ali passou, aquilo ali acabou, já era. Não, tipo, a menina que vai fazer, mudando totalmente de assunto de moda, a menina que vai fazer a Hermione na série de Harry Potter teve que trancar o perfil dela por causa de hate. Tipo, gente. O povo falando, Pois ah, não, é, vai ter gente assistindo Harry Potter e não vai pensar no Daniel como Harry. Foda-se, você pensa. Foi a sua infância. A sua infância acabou. As pessoas, ela tem muito essa coisa de adulto-criança, sabe? Igual o live é action da Disney, a síndrome de Peter Pan. é, igual o live Uhum, action da Disney, que as pessoas não superam, que tipo, ah, não, eu não gosto da live action, mas dane-se, alguma criança deve gostar, entendeu? Eles não uhum, estão fazendo para jogar dinheiro fora. Eu acho que é muito isso, tipo, as pessoas entenderem que fases da vida passam, acabam e que tá tudo bem. tá tudo bem. E não vai voltar a ser igual antes. E continuando aqui, encerrando totalmente a história, 2025, a Victoria's Secret prometeu um desfile tradicional, dessa vez com o fim da diversidade, ou seja, eles acabaram com esse marketing muito bem feito, que foi que o problema deles foi a diversidade, né? Só que as roupas vão continuar ruins. Vamos ver se eles fazem um desfile igual eles fizeram em 2005. Eles não têm mais também a questão de orçamento, né, Duda? Não A tem. marca, enfim, ela não lucra mais como lucrava antigamente, né? Não, gente. Acabou. É, vamos aceitar Acabou. que as coisas acabam, sabe? Fases da vida. São fases da vida, é uma marca extremamente problemática, né? E tem muito mais, acho que vale super a pena assistirem os documentários, né? Sim, tem, obviamente a gente deu uma resumida aqui. Muitas coisas, é um São assunto, 3 episódios de documentário, então, obviamente, tipo, para não vai ser poder tudo um entender podcast, melhor. mas vale a pena assistir, até mesmo para entender toda a ligação do Epstein, como, tipo, não dava para ser só coincidência.
Sim, eu acho que tem documentário sobre ele também, né? Sobre quem é o Epstein, pra quem não sabe. Tem também. Eu não sei se tem Sim, outro documentário sobre a Victoria's Secret, mas é bom também ver até as entrevistas das modelos também que falam sobre sim. isso. É, Então, o buraco é muito mais embaixo. Quando alguém fala que a Victoria's Secret não é legal, não é porque a gente não. Ai, porque você queria ser uma Angel e não conseguiu. Não é por você queria ser uma Angel e você não conseguiu. assim. Não a pessoa que está criticando a marca, porque é uma marca polêmica, problemática e abuso, gente. Essa questão, né, de cafetinagem não é legal, isso é crime. E é importante a gente também olhar as coisas pelo outro lado. Não é só porque aquilo ali era legal, era bonito, é nostálgico. Tem um lado obscuro, sim, e não podemos fechar os olhos para isso. É isso, com certeza. E a gente prometeu um episódio leve na semana passada, mas a gente não conseguiu entregar um episódio leve, então da semana que vem vai ser. O da semana que vem é bem legal, né, É Duda? porque o roteiro já tá pronto, então Já tá virando. não tem como não ser leve. Então é isso, gente. Abraços. Vamos encerrar por aqui Beijinhos. e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.